Olá pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a MP 927 de 2020, tá? Na verdade, de março de 2020. MP, para quem não sabe, é a medida provisória. E essa medida provisória, ela veio com um objetivo de ajudar as empresas a passar por essa crise que nós estamos passando no Brasil, referente ao coronavírus, né? Então, por conta do coronavírus, muitos estados pararam as atividades, né? Mandaram as empresas não abrir, os funcionários não trabalhar, e com isso, né, os empresários, principalmente os pequenos e médios empresários que empregam a maioria dos trabalhadores brasileiros, eles poderão ser prejudicados, chegando ao ponto de falir, não conseguir pagar suas contas e às vezes até não conseguir pagar o salário dos seus funcionários. Então, por conta disso, o presidente da República lançou essa medida provisória para dar um auxílio para essas empresas, para esses empregadores. E o que eu tenho assistido muito a alguns vídeos de advogados falando sobre essa medida provisória, pelo menos os que eu assisti, né, a maioria deles não estão falando sobre os artigos dessa medida provisória que afeta a segurança do trabalho, provavelmente por falta de expertise sobre o assunto. Então eu resolvi trazer esse tema para vocês aqui. Então, o que a medida provisória 927 vai afetar a segurança do trabalho? Quais são, o que ela trouxe relacionado à segurança do trabalho? Antes da gente entrar nesse tema, não esqueça aí, deixa teu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo os nossos vídeos. Então a gente está postando vários vídeos relacionados à segurança do trabalho, com temas diversos relacionados à segurança do trabalho, conteúdos com relevância, conteúdos com assuntos bem bacanas, com bastante conteúdo informativo para que você possa prestar um melhor serviço para as empresas ou a empresa no qual você trabalha também, ok? Então, a primeira base que a gente precisa ter da medida provisória é que ela é provisória, ela não vale para o resto da vida. Então, quem define isso? Quanto tempo vale uma medida provisória? Quem vai definir isso para a gente é a Constituição Federal do Brasil, né, que ela é de 88. No artigo 62 da Constituição Federal, ela fala o seguinte: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então foi o que foi feito. O presidente da República, ele trouxe essa medida provisória, né, que já foi aprovada pelo Congresso e etc. Agora, olha o ponto interessante, ó. No parágrafo 3º, ele fala o seguinte: as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão sua eficácia, ou seja, a validade da medida provisória, desde a edição, se não forem convertidas em lei. Ou seja, se a medida provisória não virar lei, ela perde o efeito. Quando que ela perde o efeito? Com prazo de 60 dias, tá? É o que está escrito aqui. Ou seja, a medida provisória ela tem uma validade de 60 dias. Porém, ela é prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período. Ou seja, ela pode ser prorrogada para mais 60 dias. Isso quer dizer o quê? A medida provisória ela tem uma validade de 60 dias, mais 60 dias vai totalizar 120 dias. Ou seja, a medida provisória ela pode ter uma validade de até 120 dias, tá? Devendo o Congresso Nacional discutir por decreto legislativo as regulamentações jurídicas delas decorrentes. Então isso quer dizer o quê? Essa medida provisória 927, que ela foi publicada no dia 22 de março de 2020, ela pode ter validade até dia 20 de julho de 2020, tá, pessoal? Então, o que eu vou explicar aqui para vocês vai ter validade até no dia 20 de julho de 2020. Acima disso, após 20 de julho de 2020, ou o governo vai transformar essa medida provisória em lei, ou ele vai criar uma outra medida provisória. Não sei, eu não sei o que eles estão planejando em fazer. Se até 20 de julho a gente não passar essa pandemia do coronavírus, o governo vai ter que traçar uma outra estratégia. Entendeu? Por quê? Porque a medida provisória ela cai dia 20 de julho. Então tudo que foi definido nessa medida provisória, ela vai cair
até 20 de julho, se for prorrogado por mais 60 dias, né? Então, o que acontece? Se a medida provisória não virar lei, ela perde validade. Então, o que eu vou falar para vocês hoje aqui, o que vocês vão assistir aqui, ele vai perder validade a partir do dia 20 de julho, isso se for prorrogado por mais 60 dias, ok? Então, vamos lá. O que a medida provisória trouxe relacionado à segurança do trabalho? O artigo 15º da MP 927, ela fala o seguinte, ó. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. Então isso quer dizer o quê? Que na vigência dessa medida provisória, a empresa não precisa fazer o exame admissional, o exame periódico, o exame de retorno ao trabalho e mudança de função, com exceção dos exames demissionais. Então, Thiago, quer dizer que eu posso contratar um funcionário e não fazer os exames médicos durante o estado de calamidade pública? Sim. Então, como é que funciona? Mas, Thiago, qual que é esse prazo do estado de calamidade pública? A gente vai ver isso aqui no Decreto Legislativo número 6 de 2020. Ele fala o seguinte, ó, no artigo 1º. Fica reconhecida a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Então, o estado de calamidade pública, ela tem duração, pelo menos, até dia 31 de dezembro, a não ser que isso seja prorrogado, tá? Por outro decreto legislativo, outra legislação que seja vigorante. Então, o que acontece? O estado de calamidade pública ele tem validade até dia 31 de dezembro de 2020. Então, Thiago, isso quer dizer o quê? Que mediante o artigo 15º da medida provisória 927, eu não preciso fazer exame nos funcionários? O meu funcionário está com exame para vencer, ele precisa fazer o exame periódico. Eu não preciso fazer o periódico? Contratei um funcionário novo, eu não preciso fazer o admissional? Não. Até o dia 31 de dezembro de 2020, você não precisa fazer. Lembra que a medida provisória 927, ela se iniciou dia 22 de março de 2020. Então, isso quer dizer o quê? Se o exame se você contratou um trabalhador antes dessa data e não fez o demissional, você pode ser multado. Lembra que se o exame periódico do teu trabalhador venceu antes dessa data, você também pode ser multado. Tá? Então, isso tem validade a partir do dia 20 de março de 2020 para frente. Ok? Toma cuidado também que se a medida provisória não virar lei, quando ela se encerrar lá em julho, se eu não me engano, que nós vimos agora há pouco, ela se encerrou essa medida provisória, ela perde o poder. Então isso quer dizer o quê? Que a partir da data de encerramento da medida provisória, tudo isso cai por terra. Você vai ter que obedecer a legislação vigente à época. Tá? Então isso quer dizer o quê? Se o meu exame médico venceu após o encerramento da medida provisória, eu tenho que fazer o exame com o trabalhador. E vai ser bem polêmico isso aí também, pessoal. Se cair essa medida provisória, não for lançada outra, ou não virar lei, isso daí não virar lei, então o que acontece? A empresa ela pode sim ser penalizada por não fazer os exames, a gente vai ver sobre os treinamentos, por não fazer os treinamentos também. Então isso é bem polêmico. A gente sempre aconselha nessas condições procurar o jurídico da empresa pedindo uma orientação e um respaldo quanto a isso também, tá? O negócio é, hoje que eu tô gravando esse vídeo, né? Hoje é 1º de abril que eu gravo esse vídeo, né? De 2020, então a MP 927 ela tá valendo. Então isso quer dizer o quê? Que hoje, enquanto da validade da MP 927, eu vou seguir as orientações da MP. Venceu a MP, o que eu te aconselho? Procura o jurídico da empresa para que ele possa te aconselhar de uma forma mais eficiente, tá? Mas a gente vai trabalhar nos prazos dentro da MP. Então aqui, Thiago, não preciso fazer o exame admissional, periódico, retorno ao trabalho e mudança de função? Não preciso, durante a validade da MP 927. Exceto os demissionais. O exame demissional precisa ser feito. Obrigatoriamente você tem que ser feito. Mas tem uma condição também que é bem bacana, que eu vou passar para vocês. Só que também tem umas condições aqui, ó. Parágrafo 1º.
Os exames a que se refere serão realizados no prazo de 60 dias contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Isso quer dizer o quê? Encerrou o estado de calamidade pública, dia 31 de dezembro de 2020. A empresa tem 60 dias para fazer o exame com o trabalhador. Você contratou o trabalhador, não fez o exame admissional? Não fiz o exame admissional. Beleza, então você vai ter que fazer esse admissional 60 dias após o estado de calamidade pública. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, contar 60 dias a partir dessa data, você tem que fazer o admissional com esse trabalhador. Isso também vale para o periódico, retorno ao trabalho, mudança de função. Então você tem 60 dias para fazer esses exames que venceram. Na hipótese de um médico coordenador do PCMSO considerar que a prorrogação representa risco de saúde ao trabalhador, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Se o médico que assinou o teu PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, se o médico que fez o teu PCMSO, que é o responsável do teu PCMSO, falou, olha, esse trabalhador tem que fazer o exame, porque isso está correndo, ele tem um risco de se contaminar, ele tem um risco assim, assado, então a empresa vai ter que fazer esse exame com o trabalhador, seja o admissional, seja o periódico, seja mudança de função, retorno ao trabalho. Então, se o médico falar que tem que fazer, pessoal, a orientação é que se faça, ok? Olha o parágrafo 3º, que legal. O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há 180 dias. Tiago, então quer dizer que se eu fiz o periódico com esse trabalhador ou o admissional dele há 180 dias e eu demiti esse trabalhador, eu não preciso fazer o demissional? Não, você não precisa fazer o demissional. Para quem não sabe, isso já era previsto em lei. A NR7, ela falava o seguinte, ela fala o seguinte: no exame médico demissional será obrigatoriamente realizado até 10 dias contados a partir do término do contrato, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 130 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2 e 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4. Então isso já era válido, só que os prazos eram de 135 e 90 dias. 135 para as empresas de grau de risco 1 e 2 e 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4. Então, se você fez o exame periódico ou admissional dentro dessa validade, você não precisa fazer o demissional. Então, isso já é previsto pela NR7. Agora, o que a MP ela fez? Ela prorrogou e ela não definiu o grau de risco. Então, isso quer dizer o que? Para qualquer empresa que você demitiu o trabalhador e você fez o último exame dele há menos de 180 dias, tá? Que vai dar, se eu não me engano, aproximadamente 6 meses, você não precisa fazer o exame demissional com esse trabalhador, ok? Isso aqui é bem bacana. Então, se eu fiz o exame há menos de 180 dias, não preciso fazer o demissional. Artigo 16º da MP, ela fala o seguinte: durante o estado de calamidade pública, ou seja, até dia 31 de dezembro de 2020, a que se refere o artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Um exemplo. Eu tenho um trabalhador que já foi treinado em trabalho em altura, NR35. E o curso de trabalho em altura dele está vencendo, porque a validade do NR35 é de 2 anos. Beleza, só que venceu dentro do prazo da validade da MP 927. Então, eu não preciso fazer esse treinamento periódico com o trabalhador, que é a famosa reciclagem, até dia 31 de dezembro de 2020. Tá? Lembra daquele prazo de validade das medidas provisórias, tá, gente? Passando o prazo da medida provisória, a medida provisória caindo por terra, ela não perdendo a sua validade, consulte um jurídico. Aí a gente vai verificar como que vai estar a legislação do vigente à época, né? Se lançaram uma outra medida provisória falando sobre esse tema, ou se isso virou lei, tá? Então tomem bastante cuidado com esse prazo de validade da medida provisória, porque venceu
a medida provisória ela vai perder força de lei para aquele período. Então, se o seu treinamento venceu dentro do período da medida provisória, então, teoricamente, você tem até dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2020, que não precisa fazer o exame, ou seja, você não precisa reciclar. Agora, Thiago, eu contratei um funcionário novo, e os treinamentos novos, né, para esse funcionário, eu sou obrigado a treiná-lo? Sim, você é obrigado a treiná-lo. O que você não precisa fazer são os treinamentos periódicos e eventuais. Né? Quais são os treinamentos periódicos? São as reciclagens. Uma reciclagem de NR10, NR35, NR33, NR13. As reciclagens, né, eu não preciso fazer. Agora, o treinamento inicial eu tenho que fazer. Que é o inicial, aquele quando eu contrato um trabalhador, eu preciso treiná-lo, esse eu preciso fazer. Mas olha as condições também. Parágrafo 1º. Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de 90 dias, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. Ou seja, a empresa ela vai ter 90 dias para fazer o treinamento para esse trabalhador a partir do dia 31 de dezembro de 2020, tá? Ou seja, que é quando encerra o estado de calamidade pública, a empresa tem 90 dias para realizar esse treinamento com os trabalhadores. Durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, os treinamentos de que trata o caput poderão ser realizados nas modalidades de ensino à distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Aqui a gente tem uma condição, tá, pessoal? A norma está falando o quê? Que durante o estado de calamidade pública, a empresa ela pode fazer o treinamento no formato EAD, né, no ensino à distância, tá? Ou seja, online, fazer o curso online. Só que nós temos o anexo 2 da NR1 que define como deve ser o curso online. Então não adianta você fazer um curso online de qualquer jeito, ou treinar o teu trabalhador de forma online de qualquer jeito, se não for atentado o anexo 2 da NR1. Tá? Então, em nenhum momento ele falou que eu estou desobrigado a cumprir o anexo 2 da NR1. Tá? Então, posso fazer os cursos na modalidade de ensino à distância? Posso, mas eu tenho que obedecer às exigências do anexo 2 da NR1, eu tenho que me atentar ao que fala ali, que ele fala sobre a modalidade de ensino à distância para cursos de segurança do trabalho, ok? Então, eu tenho que atentar a todos aqueles itens lá. Mas a empresa pode. O que eu tenho que me atentar é quanto aos conteúdos práticos. Como é que vai fazer? Por exemplo, a NR35, a NR35 exige aula prática. Como que vai fazer? Tem que ter aula prática, a teórica faço na modalidade à distância, mas a prática eu tenho que fazer. Porém, observado a segurança do trabalhador. Tem que ser executado esse treinamento com segurança para o trabalhador. Segurança de contaminação, coronavírus e segurança da prática em si também. O último artigo da medida provisória que fala sobre os itens de segurança é o artigo 17. Ele fala o seguinte: as CIPAs poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Que nem eu tenho um cliente que a gente já está em processo eleitoral da CIPA, a gente iniciou o processo eleitoral deles a final de fevereiro, então ele estava em andamento do processo eleitoral, a gente teve que encerrar o processo eleitoral deles, e essa CIPA ela vai vigorar, no caso a CIPA a gente encerraria ela em maio, primeiro dia útil de maio de 2020, né, que a eleição iria acontecer agora, início de abril, né? Essa CIPA a gente vai ter que prorrogar ela. Até quando? Até dia 31 de dezembro de 2020. 31 de dezembro de 2020, essa CIPA ela vai ter validade até dia 31. Ou seja, o mandato dela se estende. O que a gente precisa se atentar nisso daqui? Se o mandato se estendeu, a estabilidade do trabalhador também. Porque a NR5 ela fala o seguinte: o trabalhador eleito, o cipeiro eleito, ele tem estabilidade no ano do mandato mais um ano. Ou seja, ele tem estabilidade durante o mandato. Se o mandato se estendeu, a estabilidade desse trabalhador vai até o final do mandato. E ele tem um ano após o mandato. Então, ele tem estabilidade até o final do mandato e um ano após o mandato. Então, a gente tem que se atentar a isso daí também. Tá? Então, se o processo eleitoral foi prorrogado, a CIPA foi prorrogada, então o trabalhador, o cipeiro eleito, ele vai ter estabilidade até o final do mandato e um ano após a finalização do mandato.
Então não preciso fazer. Por que disso, pessoal? Por conta da aglomeração de pessoas durante o processo de votação. Você vai votar, a maioria das empresas, não todas, mas a maioria reúne todos os funcionários e todo mundo vota ali na hora, né? Então, para evitar isso, foi prorrogado. E também por conta das reuniões da CIPA. Só que uma coisa que também poucos estão se atentando é que o capítulo 7º da MP 927, ela fala sobre segurança do trabalho e encerra nesse artigo 17. Porém, nós temos o artigo 26 do capítulo 10 da MP 927, que também fala de um assunto de segurança do trabalho. Ela fala o seguinte, ó: durante o estado de calamidade pública, ou seja, até dia 31 de dezembro de 2020, a que se refere o artigo 1º, é permitido aos estabelecimentos de saúde exclusivamente, tá? As empresas do ramo de atividade de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. O que é permitido? Prorrogar a jornada de trabalho, ok? Isso quer dizer o quê? Fazer hora extra. Para quem não sabe, o trabalhador que recebe adicional de insalubridade, ele não pode ter hora extra. E o trabalhador de 12 por 36 também não. Então o que a MP está fazendo? Está falando, olha, o trabalhador que recebe insalubridade e o trabalhador que trabalha 12 por 36 pode ter hora extra. Quando? Ó, nos termos dispostos do artigo 61 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo decreto, ou seja, ele pode ter até 2 horas extras, é o que define esse artigo da CLT. Então, quem que fala que o trabalhador que trabalha em atividades insalubres, e muita gente não sabe disso, não pode ter hora extra? A CLT. A CLT, no artigo 59, ele fala da hora extra, ó. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em um número não excedente de 2 horas. Então, o trabalhador ele pode ter no máximo 2 horas extras por dia. Por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Olha o artigo 60 da CLT. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo de Segurança e Medicina do Trabalho, ou que nelas venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para este efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos do processo de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridade sanitária federal, estadual e municipal, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Então, o que esse artigo ele fala? Que quem trabalha em atividades insalubres não pode ter prorrogação, né, do seu horário de trabalho, ou seja, ele não pode ter hora extra, a não ser que tenha um exame médico, tá? Tem exame médico, seja avaliado o processo de trabalho e isso seja negociado com uma autoridade competente, provavelmente na Justiça do Trabalho. Ele fala autoridades competentes, então isso abre um pouco o leque, né? Então ele ainda fala que tem que se procurar, no caso das autoridades competentes, é isso também. Então, normalmente Secretaria, agora Secretaria do Trabalho, né? Procurar lá e ver como que funcionam esses procedimentos. Só que isso também tem que ser aprovado, tá? Isso tem que ser aprovado por essa autoridade competente. Então você vai apresentar o exame médico, apresentar o processo que esse trabalhador faz, vai ter que comprovar que isso não gera risco. Por que quem tem insalubridade não pode trabalhar, não pode fazer hora extra? Porque entende que quando você está exposto a um agente insalubre, você trabalha 8 horas exposto a um agente insalubre e você tem 16 horas para o seu corpo descansar daquele agente insalubre. Então, quando se faz hora extra, isso pode prejudicar a saúde do trabalhador. Por isso que quem recebe insalubridade não pode ter hora extra. Mas a medida provisória, ela permitiu que quem recebe insalubridade pode fazer hora extra durante a validade da medida provisória. Ok?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso aí que a gente trouxe para vocês sobre a medida, sobre a MP 927, tá? Relacionados aos assuntos de segurança do trabalho. Então vamos se atentar, quem quiser seguir essas orientações da medida provisória pode, quem não quiser pode executar as atividades que são previstas hoje. Ah, Thiago, eu quero fazer o exame admissional com o trabalhador mesmo assim. Posso? Pode. Não vejo nada que proíba isso daí, ok? Isso, a medida provisória ela trouxe aqui também como uma condição para a empresa. Se a empresa não quiser fazer os itens que estão descritos nessa medida provisória, fica a critério dela também, ok? Pessoal, não deixe aí de dar o teu like, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos, com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar com esse conteúdo também. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos, ok? Forte abraço a todos vocês, até a próxima!